Nesse planejamento agora, a gente vai usar regras de período fixo, com o período fixo aqui sendo estabelecido pelo livro de 3 semanas. Tudo bem? Então, a gente não tem mais uma quantidade fixa, um tamanho de lote especificado, a gente tem um período e agora a gente vai determinar quando é de fato a primeira vez que vai ser pedido para a gente saber calcular as outras vezes, né? Com esse intervalo de 3 semanas. Então, a princípio, a gente vai ver quando é a necessidade de fato do primeiro planejamento, para assim calcular com base nesse primeiro planejamento os planejamentos seguintes, estabelecendo esse intervalo de 3 semanas. Então, na primeira semana, a gente tem aqui já uma quantidade disponível de 37 e um recebimento programado de 230. As necessidades brutas são as mesmas que a gente calculou com base no início do plano mestre de todos os produtos que usavam esse item de subconjunto do assento, esse componente aqui de subconjunto do assento, multiplicando pelas quantidades estabelecidas na lista de produtos, lista de materiais dos nossos produtos. Quem tiver alguma dificuldade vai no segundo vídeo e verifica como é que isso de fato foi calculado. Tudo bem? Então, em relação ao estoque disponível projetado para a primeira semana, a gente vai ter que vai ser igual a quantidade disponível mais o recebimento programado mais o recebimento planejado menos a nossa necessidade bruta. Como esse valor aqui deu 117, um valor positivo, como a gente não tem estoque de segurança aqui, basta ele não ser negativo, a gente não vai precisar planejar nenhum recebimento. Tudo bem? Então, passamos para a segunda semana. Da mesma forma que a gente tinha feito antes, certo? Vamos aqui, então. O estoque disponível projetado é o estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. Continuamos com o valor positivo, lembrando que o recebimento programado não vai ser preenchido, porque essa é uma linha para se preencher ao longo do nosso tempo, conforme isso vai acontecendo, quando esse pedido planejado, ele de fato vai sendo realizado, a gente tira ele de um recebimento planejado e passa então para um recebimento programado. Então, no caso, como a gente está fazendo um planejamento prévio, a gente não está vendo cronologicamente o planejamento passar, a gente não vai preencher aqui esse recebimento programado, tudo bem? Só o que já vem de fato de períodos anteriores. Então, como esse valor é positivo, a gente não tem necessidade de planejar nada. A gente passa para a terceira semana, a gente não preenche ainda a liberação de pedidos, porque a gente tem aqui o prazo de entrega que continua o mesmo de 2 semanas, tá? A gente só consegue preencher agora na terceira semana. O estoque disponível projetado vai ser igual ao estoque disponível anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. Tudo bem? E agora sim, que a gente verificou que não precisa planejar nada para a terceira semana, a gente tem condições de estabelecer que a gente não vai ter liberação de pedido na primeira semana, que esse valor vai ser igual a zero. Tudo bem? Como ele é igual a zero, não é o primeiro marco que a gente tem, e a gente passa para a semana seguinte. Então, nesse caso, o estoque projetado é igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos o valor da nossa necessidade bruta. Como esse valor cai para negativo, a gente precisa agora estabelecer quanto é, de fato, que a gente vai pedir, certo? Mas a gente não tem condições ainda de calcular esse valor. Se a gente fosse calcular esse valor agora, exatamente nesse momento, a gente somente calcularia com base nessa necessidade aqui da quarta semana. Mas a gente sabe que a gente está trabalhando com um período fixo. Então, o que a gente vai pedir agora, né? Nesse caso, a gente vai pedir uma quantidade aqui que a gente ainda não sabe qual é, tá? Que a gente vai definir qual é essa quantidade. E essa quantidade vai ter que ser pedida 2 semanas antes. Então, a gente vai pedir essa quantidade X aqui, né?
na segunda semana. Tudo bem? Ok? Agora, essa quantidade, ela tem que ser suficiente para suportar o nosso período fixo de 3 semanas. Então, se a gente definiu que a gente tem a necessidade de fato de pedir na segunda semana, qual é a próxima vez que a gente vai pedir? A gente vai ter que ter esse prazo aqui de 3 semanas para fazer o pedido novamente. Então, 1 semana, 2, 3. A gente só vai pedir aqui, né, o pedido 2, vou botar com 2 interrogações para determinar o pedido 2, ele só vai ser pedido na 5ª semana. E se ele for pedido na 5ª semana, ele só vai ter o recebimento 2 semanas depois. Então, ele só vai chegar 2 semanas depois. Tudo bem? Então, essa quantidade que foi pedida na semana 2 e que chegou na semana 4, ela tem que ser suficiente para suportar a demanda desde aqui, da necessidade bruta de 4, até a necessidade bruta de 6. Ou seja, ela tem que suportar um período de 3 semanas. Tudo bem? Então, a gente não vai pedir o 3 que estava aqui, certo? A gente vai pedir agora um valor, tá? Que ele tem que ser, né? Esse valor aqui não vai ser 3. Tudo bem? Que zeraria aqui, mas quando chegaria aqui daria problema e a gente só iria pedir, só iria chegar na 7ª semana. Então, a gente teria aqui uma falta de 150. Então, a gente vai pedir aqui a quantidade que a gente precisa para 4, mais a quantidade que a gente precisa para 5, mais a quantidade que a gente precisa para 6. Ok? Então, quem vai ser esse valor? Vai ser igual a o estoque disponível anterior a todo esse período, que é o estoque de 117, mais todos os recebimentos programados, tudo bem que a gente não tem nada programado ainda, menos todos os valores de necessidade bruta. Então, a gente chega aqui a um valor, desculpa, a gente tem que fazer o contrário, tá? Vou fazer novamente aqui, então. Vai ser igual a todos os valores de necessidade bruta, só para o valor não ficar negativo, tá? Menos todos os valores programados, menos o nosso estoque. E vai dar o valor de 153. Sendo que 3 a gente vai precisar, né, junto com o estoque, para a necessidade bruta aqui da 4ª semana. E o 150, a gente só vai usar ele na 6ª semana. Tudo bem? E esse valor de 153, a gente pediu 2 semanas antes. Ok? Entendido? Então, aí a gente segue. Agora, a gente já determinou que quantidade é essa. E a gente já estabeleceu o primeiro período de pedido. E com o nosso período fixo, com a nossa frequência, né? O intervalo de 3 semanas, a gente já estabeleceu o segundo. A gente só precisa agora definir que quantidade nova é essa. E não vai ter mais nenhum recebimento planejado. Então, vamos fazer o próximo. O estoque disponível projetado para a 5ª semana vai ser igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, que não pode ser nada, menos a nossa necessidade bruta. Vamos continuar com 150, planejado 0, tudo bem? Que a gente está com período fixo aqui. A gente aqui não vai planejar, mas a gente já sabe que é 0, né, no caso, porque a gente tem um período fixo. Então, a gente tem como estabelecer que aqui vai ser 0 sim, porque não passou esse período de 3 semanas para a gente ter um novo planejamento aqui. O próximo planejamento só vai acontecer no novo horizonte. Então, o estoque disponível projetado para a 6ª semana vai ser igual ao estoque anterior, mais recebimento programado, mais recebimento planejado, menos a nossa necessidade bruta. E aí a gente chega a 0 na 6ª semana, tudo direitinho, estoque 0. E a gente precisa agora saber quanto é que a gente vai receber na 7ª semana.
essa quantidade que a gente vai receber na 7ª semana, ela tem que ser suficiente para a 7ª, para a 8ª, e se a gente tivesse aqui com um horizonte um pouco maior, também para a 9ª semana. Como a gente está num horizonte que a gente só pega 8 semanas, a gente vai planejar aqui só para esse finalzinho. Então, que quantidade é essa? É uma quantidade que é igual à soma das necessidades brutas da 7ª, da 8ª, menos os recebimentos programados, menos o estoque anterior que a gente tem à 7ª semana, que é o estoque da 6ª semana, que é 0. Então, a gente chega a um valor de 120. Esse 120, ele está sendo planejado para ser recebido na 7ª semana, ele tem que ser pedido 2 semanas anterior, como já tinha estabelecido aqui pelo nosso período fixo. Então, isso aqui é igual ao valor, que foi a única coisa que a gente definiu agora, a quantidade, porque o quando a gente ia pedir já estava fixado. E o nosso estoque projetado vai ser igual ao estoque disponível anterior, mais programado, mais recebimento planejado, menos a necessidade bruta. Tudo bem? A gente está chegando aqui a 0 porque a gente não tem o estoque de segurança. Se a gente tivesse um estoque de segurança, esses valores aqui calculados tinham que ser igual à soma. A soma disso tinha que ser igual ao nosso estoque de segurança e não igual a 0. Ok? Então, outra forma da gente interpretar isso, né? Além de, nesse caso aqui, como foi que a gente interpretou? Outra coisa, a gente aqui não vai pedir nada, tá? Isso aqui tem que ser igual a 2 semanas depois. Isso aqui tem que ser igual a 2 semanas depois. Isso aqui tem que ser igual a 2 semanas depois. Mas esses dois aqui a gente não pode definir, tudo bem? Atenção a isso, porque eles são referentes a um outro horizonte que ainda não foi planejado. Então, a gente não tem como fixar isso, não tem como dizer que isso é 0. Tá? Até porque provavelmente não será 0, um dos dois. Então, outra forma da gente interpretar, como é que a gente fez isso aqui? A gente fez vendo qual era a primeira necessidade de recebimento. E na primeira necessidade de recebimento, a gente viu qual seria então a primeira necessidade de pedido. E depois a gente estabeleceu aqui, a depender da frequência, né, o outro pedido seguinte. Outra forma que poderia ser interpretado é que a gente teve aqui um recebimento que foi projetado anteriormente, né? Há 2 semanas anteriores. 2 semanas com mais uma, essa aqui então seria a 3ª semana, e aí com base nisso a gente seguiria. Então, tanto de uma forma quanto de outra, né? É possível a gente chegar nos mesmos valores, ok? Não sei se vocês compreenderam o que eu falei agora, mas é o seguinte, se a gente teve um recebimento aqui, a gente só vai receber daqui a 3 semanas. Então, 1, 2, 3, a gente receberia aqui, ok? E aí, dessa forma, a gente fixaria. No próximo vídeo, a gente vai fazer lote a lote sem estoque e com estoque de segurança. Obrigada.